E se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, incluindo as crianças, têm como salário do pecado a morte e têm também como dom gratuito de Deus a vida eterna em Cristo Jesus. Outro detalhe, todos os adultos que morrem estarão salvos? Óbvio que não. Então não tem um porquê de nós crermos que todas as crianças que morrem estarão salvas. É que, na verdade, professor, acaba vindo o questionamento pelo seguinte: a gente acredita na inocência das crianças, entende? E aí as pessoas acabam tendo essa questão: poxa vida, como é que uma criança pode ser condenada? Ela não sabe nada da vida, ela não sabe nada de pecado, perdão e pecado. Será que as crianças podem se perder? Será que podemos pensar que a vida das crianças está relacionada com a vida dos pais? Enfim, esses questionamentos existem. E a gente precisa tentar, biblicamente, tirar um pouco esse medo, esse pensamento, ou quem sabe, esse mito. Eu não sei se tem revelação para isso. Veja, o primeiro erro é relacionar inocência com ausência de natureza pecaminosa. São coisas diferentes. As crianças são inocentes? Óbvio. Mas elas têm ou não uma natureza pecaminosa? De acordo com o Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então temos que analisar o seguinte: mesmo que uma criança seja inocente, ela tem uma natureza pecaminosa. E só pelo fato dela ter a natureza pecaminosa, ela já precisa de Jesus para a salvação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em mente: ninguém irá para o céu sem Jesus, porque todos são pecadores. Agora, Jesus, ele demonstra claramente que ele tem planos e sonhos eternos para as crianças. Agora, isso não quer dizer que todas vão ser salvas. E eu vou explicar o porquê. Em Mateus 19:14, Jesus diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, ele tem planos para as crianças, não há dúvida. Agora, há filhos que não vão querer seguir pelo caminho dos pais, como, por exemplo, os filhos de Samuel, né? Se você ler aqui 1 Samuel 8, a partir do verso 1, você percebe que os filhos de Samuel, mesmo sendo filhos de um profeta, não escolheram a salvação. Então eles não podem ser salvos. O que nós podemos encontrar na Bíblia são alguns vislumbres que nos confortam e nos ajudam. Não podemos nos deter muito nesse assunto, porque o juízo pertence a Deus e só Ele é que é o justo juiz, né? Agora, nós percebemos na Bíblia que Jesus tem planos e sonhos de salvação para todas as crianças. Percebemos em Êxodo 12 que os primogênitos de Israel foram protegidos da 10ª praga pela fé dos pais. Os pais que tiveram fé na palavra de Deus e pintaram os umbrais da porta. Isso possibilitou com que o anjo da morte não matasse tais primogênitos. E eu gosto de algumas explicações, comentários de Ellen White, em que ela diz: algumas crianças, com base em Êxodo 12, serão protegidas pela fé dos pais. Crianças estarão no reino dos céus, porque Cristo promete em Mateus 19:14, e crianças ficarão fora, porque assim como os filhos de Samuel, alguns terão consciência suficiente para dizer sim ou não para Deus. Agora, nós não podemos sermos pretensiosos e dizermos o seguinte: uma criança de tal ano a tal ano vai acontecer isso. Vai para o céu protegida pela fé dos pais. Uma criança de tal ano a tal ano vai ser responsável por seus atos.
e uma criança de tal idade a tal idade. Nós não podemos fazer isso, porque é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito pessoal, uma coisa que depende do nível de maturidade, depende das oportunidades que a pessoa teve ou não. Então nós temos que entender que há esses três grupos, nos confortarmos com a palavra de Cristo, que a salvação é inclusive para as crianças, e não especularmos em detalhes que a Bíblia não apresenta, porque aquilo que a Bíblia não apresenta, você pode queimar todos os seus neurônios, você não vai saber, porque diz Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem só a Deus. Eu tenho a próxima pergunta aqui, que veio pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Sani Souza. A pergunta é a seguinte: